Gênesis 27, versículo 30. Gênesis capítulo 27, versículo 30. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando Isaac acabou de abençoar a Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse: meu pai, levanta-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou eu, Esaú, seu filho, filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito, e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, e cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe-me também, ó meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Amém? Abra a tua Bíblia em Hebreus. Vamos para Hebreus, Novo Testamento. Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitada, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Amém? Feche teus olhos. Papai, obrigado pela tua palavra, a qual é viva e eficaz, e que essa palavra produza em nós vida que vem do Senhor, em todo momento. Pai, que o nosso coração venha desejar o Senhor verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Então diga comigo, glória a Deus. Sabe, amado, o maior inimigo do avivamento é o relógio. O maior inimigo do avivamento é o relógio. Quando nós olhamos para o relógio, ele nos impede de crescer, porque ele atrapalha às vezes nós chegarmos naquilo que queremos realmente. Então, hoje, como o relógio é nosso inimigo, nós vamos esquecer o relógio, né, e olhar para esse texto. E esse texto fala de Esaú com muita dureza, principalmente o texto de Hebreus fala que Esaú foi displicente, foi inconstante, foi errado, foi despreparado, foi um homem totalmente desequilibrado. Por quê? Porque a bênção de Esaú era para ele, mas ele não estava preparado para aquela bênção, ele não entendeu aquela bênção. Então o texto fala com muita dureza de Esaú. Que bênção Esaú esperava que fosse tão importante? A bênção para ele era a bênção do pai. O que Esaú esperava era uma bênção importantíssima. Por quê? Porque o povo daquela época, esse momento para eles, e quando o pai ia abençoá-los, principalmente no final da vida, isso para eles era a coisa mais importante que existia. Não que isso hoje não seja importante, mas naquela época isso poderia ser como se fosse um único momento de expressão real do amor do pai para com o filho, e o que o pai realmente queria do filho. Aqueles últimos instantes seria uma expressão real do pai, como ele queria abençoar o filho, demonstrar para o filho aquele amor. Aqueles últimos momentos, onde o pai ia abençoar o filho, era algo esperado pelo filho, não pela morte do pai, mas esperado por aquele momento. Então ele esperava uma expressão maior do amor, do desejo real que o pai tinha para com o seu filho. Então Esaú esperava um toque de amor, de aceitação, de carinho, de aproximação. Era isso que ele esperava, era isso que Esaú esperava, um toque de amor, um toque de carinho, um toque de aceitação. Para que você entenda, porque às vezes nem todos não se lembram da história. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, ou melhor, Esaú, que era o primogênito, e Jacó. E quando ele estava ali, passando por algum tempo, um dia Esaú sai para caçar,
e volta muito cansado. E a Bíblia fala que Jacó tinha feito um guisado de lentilhas, tinha cozinhado algo muito gostoso. E Esaú chega e sente aquele cheiro muito gostoso daquela comida, e ele estava com muita fome. E ele fala para Jacó: me dá um pouco da sua comida. Ele fala: não, não te dou não. Eu só te dou se você me vender o direito da sua primogenitura. Quer dizer, o direito de você ser o primeiro filho, eu me tornar em ser o primeiro filho. Se você fizer isso, eu te entrego a comida. E ele falou: do que me importa o direito de primogenitura se eu vou morrer? É seu. E Jacó deu a ele o guisado de lentilhas. E ele comeu. E ficou forte, né? Mas aquilo passou por um tempo. Por quê? Esaú não tinha tanto interesse na primogenitura, mas ele queria a bênção do pai. Esaú não queria nada com a primogenitura, mas ele queria a bênção de Deus, do seu pai, Isaac. Ele queria a bênção do seu pai e, consequentemente, é óbvio, a bênção de Deus. Esaú negociou com Jacó a herança, mas ele não queria se apartar da bênção. Esaú negociou-se com Jacó uma herança dele, mas jamais queria se apartar da bênção. O que ele não sabia era que junto com a herança estava a bênção do pai. Junto com a herança estava a bênção do pai. Esaú foi roubado, sim, foi roubado. Esaú foi roubado, Jacó roubou a bênção de Esaú. A herança ele havia negociado com Esaú, mas a bênção Jacó realmente roubou do seu irmão. Esaú ficou sem herança e pior, sem a bênção. A mágoa, a angústia veio sobre Esaú porque ele perdeu a bênção. Ele não se importava com a primogenitura, mas a bênção era tudo que ele queria do pai. A bênção era algo que ele havia guardado, e aguardado muito para chegar aquele dia. Aquele momento era tão especial para Esaú, porque ele aguardou muito aquele momento de estar com o seu pai, e receber a imposição de mãos do seu pai, e receber a bênção do pai sobre a vida dele. Ele havia guardado isso, e quando ele descobre que ele perdeu esse primeiro direito, a Bíblia fala que ele grita: pai, meu pai, cadê a sua bênção para mim? Me abençoe, meu pai, me abençoe, por favor, me abençoe com algo. Ele ficou desesperado, ele gritou pela bênção, pela proteção do pai. Sabe, amado, hoje em dia, não são diferentes as pessoas que buscam a bênção do pai. Hoje em dia não são diferentes as pessoas que têm buscado a bênção do pai, pois elas sabem que estão sem herança. Quantos estão procurando a bênção do pai, mas como o pai pode abençoá-los, se eles negociaram a sua herança? Como o pai pode abençoá-los, se eles negociaram a sua herança? Se eles negociaram aquilo que era de valor verdadeiro? O pai quer abençoá-los, mas eles negociaram a sua herança. Não há bênção sem herança. Não há bênção sem herança. Esse grito de dor, de anseio, de desespero, tem ecoado no coração de muitos, como estava no coração de Esaú. Infelizmente, me abençoe, meu pai. Me abençoe, meu pastor, me abençoe, meu marido, me abençoe, meu papai da terra, me abençoe. As pessoas têm entrado em poços de carências pela falta da bênção, e pior, por não ter herança, buscando a todo custo somente a bênção estar com ela, querendo somente a bênção, indo atrás da bênção e se esquecendo da herança. Como temos visto as pessoas correndo atrás dessas bênçãos, se esquecendo e não se importando com a verdadeira herança. Essa bênção de Esaú foi roubada por Jacó, sabe por quê? Pela permissão de Deus, pois Deus viu o coração de Esaú, o descaso com a herança, o descaso com o sangue, o descaso com o que Deus achava e via o que era realmente importante. Esse foi um descaso que Deus viu no coração de Esaú, porque todas as coisas acontecem debaixo da vontade de Deus, amém? Então, se Jacó rouba a herança, ou melhor, a bênção de Esaú, é porque Deus assim permitiu, porque havia no coração de Esaú um descaso real do que aquilo que era realmente importante no coração de Deus. E Deus permite, e Esaú fica sem a bênção importante. Pessoas estão se preocupando somente com a bênção, e não se importando com o valor real da herança. A bênção, essa herança, ela vai durar pouco na visão de Deus.
A bênção que é sem herança, ela dura pouco, é rápido. Aliás, às vezes para você uma bênção pode durar a vida inteira. Mas a bênção só irá durar a eternidade se ela estiver junto com a herança. A bênção para você pode durar a sua vida toda aqui na terra, mas ela só vai ser real e verdadeira e durar eternamente se ela estiver acoplada com a herança. Se ela não tiver herança, ela não vai durar eternamente. Quantos querem carros novos, casas melhores, salários melhores, um marido, uma esposa, mas não querem Deus e nem querem a sua herança? Querem Deus para abençoá-los, mas não querem os princípios de Deus. Também não há herança sem princípios. Não há herança sem princípios. Esaú vendeu a sua herança. Ele não agiu com prudência e muito menos procurou se apoiar em princípios. Onde já se viu vender a sua herança, vender a herança antes de possuí-la. Quantos querem a bênção, mas não querem se relacionar com o abençoador? Quantos querem a bênção, mas não dão importância nenhuma à herança? Se a bênção é importante, quanto mais acompanhada com a herança. Só loucos, insensatos, buscam a bênção sem se familiarizar verdadeiramente com a herança. Quantos que Deus abençoa, às vezes abre uma porta de emprego para ele, está com dificuldade, Deus abre uma porta de emprego, e ele começa a entender que o emprego é mais importante do que Deus, e ele começa a deixar o seu relacionamento com Deus, e começa a deixar princípios, porque querem um emprego, e aí Deus começa a olhar aquilo e fala, puxa, mas a bênção é mais importante que a herança. Quantos buscam alguma coisa, querem casar, e aí Deus abre a porta do casamento, e ela faz tudo, e acha que tem que viver simplesmente dentro do casamento, e não pode servir mais a Deus. Deus fala, poxa, o casamento é uma bênção, e eu que dei, mas o mais importante sou eu. Quantos querem olhar para os filhos, e acharem que os filhos são a coisa mais importante do mundo, sendo que a coisa mais importante do mundo é o Senhor. Eu acordei essa madrugada, a televisão estava ligada, que eu cochilei, e estava começando, eu não gosto muito de luta, UFC não, porque eu acho que é meio doido, mas aí estava de repente no comecinho daquela luta, né, que passou essa madrugada, e de repente, a hora que começa, antes de começar já acabou, né, porque gastou 1 minuto e meio, o cara já tinha detonado com a luta, já tinha acabado com a luta, e eu fiquei com aquilo escutando, e eu achei interessante que ele pegou um celular, o cara estava entrevistando ele com o celular na mão, eu ainda pensei, o cara não tem ideia, né, entrevistando ele com o celular na mão, eu pensei que o celular atrapalhava só culto, mas atrapalha também entrevista, aí, e ele com o celular na mão ali e tal, não sei o que, e ele conversando, ele de repente ele falou assim, o cara perguntou para ele o seguinte, o que te levou a conseguir essa vitória? Ele disse o seguinte, olha, nunca desista do seu sonho, frase conhecida, né, lute, se esforce, aí ele me falou algo que me chamou a atenção, quando Deus coloca uma vida dentro de você, aí eu aumentei um pouquinho a televisão, só vou escutar, quando Deus coloca uma vida dentro de você, você tem que lutar, porque aquela vida foi Deus que colocou, você pode ser o melhor de tudo, mas não se esqueça de algo, Deus é em primeiro lugar na sua vida. Eu falei, pô, esse cara ganhou meu respeito, além dele ganhar a luta, ele ganhou meu respeito, entendeu? Não se esqueça de algo, Deus é em primeiro lugar na sua vida, Deus é em primeiro lugar, a herança dele é em primeiro lugar na sua vida, a herança veio primeiro do que a bênção, a herança veio até, tanto é que Esaú negocia a primogenitura, a herança, não a bênção, ele queria a bênção, só que ele não entendeu, que para ter a bênção, ele precisa ter herança, a bênção pode e vai atuar no hoje, no agora, em sua vida, mas a herança é para ser desfrutada eternamente, às vezes você vai ganhar a bênção agora, e ela vai atuar em você agora, mas a herança, ela é eterna, não procure coisas passageiras, amado, busque coisas duradouras, busque o amor de Deus, a sua herança para os seus filhos, só se torna um filho quem se preocupa com a bênção, e nunca se aparta ou negocia a sua herança. Esaú errou não pelo fato de negociar com Jacó, não, ele poderia negociar com Jacó, era seu irmão, mas pelo fato de que ele negociou o que não negociamos, coisas eternas.
não negociamos coisas eternas. Não negocie coisas eternas. Deus não veio negociar com você coisas eternas. Ele disse, todos aqueles que me receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber no meu nome. João 12, 1, 12. Deus falou, olha, aqueles que virem até mim, eu não vou rejeitar, e não negocio com eles mais, porque eles são meus. Não há negócio mais. Princípio são princípios. Eu não negocio o evangelho, e muito menos os princípios que esse evangelho foi estabelecido. Você não tem que negociar o evangelho, baratear o evangelho, colocar ele um padrão menor, porque as pessoas não alcançam. Não negociamos o evangelho. Não. A bênção era para Esaú. A coisa mais importante do que a herança, mas para Deus a herança sempre foi tudo. Sempre foi tudo. Pois a herança é para os filhos, e a bênção sempre será um complemento da herança. Deus quer sempre nos abençoar, amado, mas para os seus, digamos assim, Ele tem preparado herança. Deus preparou para você hoje uma herança. Deus preparou para a igreja hoje uma herança. Então, desfrute da herança de Deus. Desfrute da herança de Deus. Se apaixone pelo Senhor realmente. Às vezes nós vemos vídeos na internet. Às vezes a gente fica comovido com um vídeo, mas desfrute do amor de Deus, desfrute da presença de Deus, desfrute da integração real que Deus tem com você, para com você. Então o que nós podemos fazer? Alguns, sem perceber, na verdade, já negociaram a sua herança, e hoje caminham em maldição, porque se afastaram de Deus. Mas Deus quer nos curar, nos tirar desses poços profundos, e cheios de maldições, cheios de teias, cheios de coisas que nos prendem. Temos que nos alinhar com a bênção de Deus e sermos abençoadores de vida. Para você se alinhar com a bênção de Deus e entender que a herança está em você, você tem que se tornar um abençoador de vida. Se você não for um abençoador de vidas, a herança de Deus não está em você. Se você não for um abençoador de vidas, a herança de Deus não pode estar em você. Você quer um exemplo disso? Abre Deuteronômio. Vamos ler. Eu te disse, o relógio é inimigo do avivamento. Então vamos ler. Deuteronômio 30, versículo 19. Olha o que Deus fala. No subtítulo do capítulo diz, vida ou morte. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a vossa vida, e lhes dará muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Entende isso? Deus fala, eu coloquei diante de vocês uma escolha, vida ou morte, o que vocês escolhem? Coloquei diante de vocês isso. O significado da palavra bênção é dobrar o joelho. Esse é o princípio, é o primeiro princípio no texto hebraico, para que nós entendamos a palavra bênção. As pessoas se curvavam diante de alguém de grande valor. Isso era comum nos tempos antigos, e é comum também nos tempos de hoje, né? José, por exemplo, se dobrou frente ao seu pai, quando ele foi abençoar os seus filhos e a ele mesmo. A mulher se dobrou diante de Jesus e derramou um rico perfume para honrá-lo. E Jesus também se dobrou diante dos seus discípulos para lavar os seus pés. Então, analisando esses exemplos, a mulher, diante de Jesus, ela chega e quebra aquele vaso de alabastro, e unge os pés de Jesus, e enxuga com seus cabelos e também com seu choro. Mas antes, se você ler o texto, vou só te dar o texto, não quero ler com você, está em Lucas 7,36, você vai entender o seguinte, que ele chega à casa de Simão, Jesus, e ele é recebido, e aí as pessoas passam, e de repente, Simão começa a olhar para aquela mulher que beija os pés de Jesus, lança o perfume sobre os pés dele, está ali sempre aos pés de Jesus, e o coração de Simão pensa o seguinte, se eu soubesse quem era ela, não fazia isso com ela, porque sabe que ela é pecadora. Aí Jesus diz para ele o seguinte, Simão, eu cheguei na sua casa, e não me saudastes com o ósculo santo, nem me deu água para lavar os pés, porém essa mulher não para de me beijar,
e enxugar os meus pés com o seu cabelo. Porque ela julgou Jesus ser alguém importantíssimo. Quando Jesus estava diante dos seus discípulos, e ele falou assim: olha, preciso ensinar algo para vocês, e arranca uma toalha, pega uma bacia, e ajoelha e começa a lavar os pés de cada um. Às vezes nós achamos esse evento bonito, nossa, Jesus, que humildade, mas Jesus estava dizendo também para ele o seguinte: vocês são pessoas importantes. Jamais deixe o mundo dizer para vocês que vocês não são importantes, porque vocês são importantes para mim, e são importantes para mim, são importantes para o meu Pai, e vocês vieram para mudar o mundo. Agora, o fato que me chama mais atenção em tudo isso é quando José está diante de Jacó. Depois de tudo o que acontece, José chega diante de Jacó no Velho Testamento, e aí se você pode ler no Gênesis 48, o texto todinho, e José chega ali, diante de Jacó, e alguém fala para José antes o seguinte: olha, seu pai está perto de morrer, ele não está bem não, ele já está chegando no final da vida, eu acho que você devia de dar uma ida lá. Vocês sabem que José era como se fosse praticamente o governador do Egito, então ele tinha muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. Ele deixa os seus afazeres e vai até onde Jacó está, e a hora que ele chega junto a Jacó, ele percebe que Jacó estava ali, e começa a olhar para ele, e fala: pai, eu vim aqui para que o Senhor me abençoe, e também abençoe os meus filhos. Trouxe os dois, Manassés e Efraim, trouxe os dois para que o Senhor os conheça, e que o Senhor os abençoe. Versículo 3, do capítulo 48, quero ler com você, porque no versículo 2 a Bíblia fala que anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Israel, que é Jacó, certo? Reuniu suas forças e assentou-se na cama. Pensa, Jacó estava muito debilitado. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou. E aí ele conta a bênção que aconteceu com ele até ele chegar no Egito. E aí, versículo 5, agora pois os seus dois filhos que nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus, Efraim e Manassés. Serão meus filhos, como são meus Rubem e Simeão. E aí ele começa a passar para aquele momento, e quando Jacó está passando, José leva os filhos, aí Jacó fala: quem são esses? Ele fala: são os meus filhos, pai, são meus filhos. Ele diz: então traz eles para cá, deixa eu abençoá-los. E aí José coloca um na frente, o mais velho na frente para receber a bênção, e o mais novo atrás. E Jacó olha para os dois e coloca as mãos sobre a cabeça deles. Só que Jacó faz ao contrário, ele coloca as mãos cruzadas, dessa maneira, e começa a falar sobre eles, e declarar a bênção de Deus sobre a vida deles. E aí José abre os olhos e vê aquilo e fala: pai, o senhor não está vendo direito, o senhor está errado, esse é mais velho, não é assim. Tira a mão de Jacó da mão da cabeça do menino, põe a mão de Jacó na cabeça do outro, tira a outra mão, põe a mão na cabeça do outro, fala: é assim que o senhor tem que orar, pai, esse é o mais velho, pai, e esse é o mais novo. Aí Jacó fala para ele: filho, os dois terão uma bênção, mas o mais novo Deus escolheu para uma bênção diferente. Com os olhos naturais, Deus via, Jacó via com a visão de Deus. Jacó já não enxergava nada naturalmente, mas tinha revelação daquilo que Deus queria, e falou: filho, fica tranquilo, porque Deus sabe o que está fazendo. Era como se ele olhasse para ele e dizia, entre aspas, para José: eu sei o que Deus faz, eu também não estava contado como o primeiro, mas o Senhor me agraciou tremendamente com a presença dele na minha vida. Por isso que ele começa a, antes de abençoar os filhos de José, começa a contar da sua história, quando ele saiu de Padã Arã e foi chegar até Canaã. Entende isso, amado? Sabe o que é isso? É dizer que é importante. O segundo significado da palavra abençoar é honrar, é ter peso, é ter valor. Então, quando abençoamos, dizemos: você tem um valor real para mim, por isso eu escolho te honrar, quero acrescentar valor na sua vida. Isso é quando abençoamos alguém. Abençoar alguém mostra a importância daquela pessoa para nós, quanto aquela pessoa é importante.
Quando amaldiçoamos alguém, estamos o quê? Bloqueando as águas vivas de Deus, que fluem na vida dessas pessoas. Olha, tanto que isso é pesado. Quando amaldiçoamos as pessoas com as nossas palavras, estamos bloqueando a vida de Deus, o fluir de Deus nas pessoas. As pessoas do deserto, elas buscam o quê? Água. No deserto, o deserto é seco, as pessoas buscam água, ficam atrás de água, desesperadas atrás de água. E quando elas acham uma mina muito pequenininha, muito raquítica, e de repente eles veem que que aquela mina era pequenininha, agora não está saindo mais água, porque alguém tampou a mina. Se você tampa a mina de água, você está impedindo o fluir das águas. Se você tampa aquela mina de água, você está impedindo o fluir das águas, você está amaldiçoando a vida daquelas pessoas que vão passar ali, porque eles estão atrás de água. Então, você, a igreja, ela é escolhida para liberar o fluir de Deus, o fluir da água da vida das pessoas, porque você é um abençoador de vidas. Deus nos chamou para abençoar vidas. As pessoas que virão até você, virão até nós, elas devem ser abençoadas, porque as fontes de água de vida permanecem em você, você não pode amaldiçoá-las. Mas Jesus tem sempre o poder de trazer a água viva sobre nós. Lembra do caso dele com a mulher samaritana? Ele disse para ela: se você soubesse quem está falando com você, eu sou o rio de vida. Quem beber de mim jamais vai ter a sede. Ele quer te usar, amado, para ser um perfurador de nascentes. Ele quer que você seja um canal de bênção na vida das pessoas, por onde você for. Agora, tem muitas pessoas que têm optado por amaldiçoar as pessoas em vez de abençoar. A decisão sempre foi sua e minha, como lemos em Deuteronômio 30. Sempre foi minha, sempre foi sua decisão de abençoar ou amaldiçoar. A maldição, ela devora a vida das pessoas de verdade. Quer um exemplo disso? Não precisa ler. 2 Reis 2, 23 e 25. A Bíblia fala que quando Elias, sobe ao céu na carruagem de fogo, e Eliseu fica, e eles começam a querer procurar Elias, porque acham que Elias não tinha sumido, não tinha sido arrebatado, e eles começam a passar, e a hora que eles olham para Eliseu, e percebem que Eliseu não está sabendo uma coisa ou outra, eles falam o seguinte para Eliseu: você não sabe nada não, que não sei o que, e começam a chamar Eliseu de careca. Eliseu era careca, e começa a falar: você é um careca, não sei o que, e Eliseu fala para eles o seguinte: amaldiçoa eles. A Bíblia fala que Eliseu amaldiçoa aqueles jovens. 2 Reis 2, 23 a 25. E sabe o que acontece? Levanta 2 ursas enormes do meio do nada e comem aqueles jovens. A maldição, ela traz morte. E às vezes é literalmente. A maldição, ela gera morte. Usa atenção para você. Primeiro, a maldição gera morte. Nunca chame ninguém de careca, porque senão você pode enrolar. Entendeu? A vida é clara a respeito disso. A Bíblia é muito clara também. Como podemos abençoar as pessoas? Temos que ser o abençoador, mas como saber quais ações, atitudes que devemos tomar? Como a bênção era aplicada na Bíblia. De que forma? Todo chefe de família era responsável de liberar a bênção sobre os seus filhos e sobre a sua família. Primeiro, a bênção precisa ser ministrada. De que forma? Um toque físico, um carinho. Se nós lemos em Gênesis 27, 26, que quando Jacó chega, o pai toca nele e o abençoa. Toca nele e o abençoa. Jesus e as criancinhas, quando as criancinhas estavam lá, todo mundo queria separar as criancinhas de Jesus. O que ele falou? Deixa a mim vir as criancinhas, porque é dela o reino dos céus. Colocou elas no colo e ministrava sobre elas. Então, Cristo tocava nelas, abençoando-as. A bênção tem que ser liberada com um toque significativo, com um toque real, e é físico mesmo, é você tocar e dizer: eu te abençoo. Lembra de Marcos capítulo 1, o leproso saiu correndo, foi ter com Jesus e falou: Senhor, tu queres, pode, me cura. E Jesus disse: eu quero. A Bíblia diz que ele toca nele e ele é curado. Ele toca nele e ele é curado. Um toque, a bênção é liberada pelo toque. Alguém tocar e falar: eu te abençoe. Eu te abençoo verdadeiramente, um toque significativo, o toque prepara emocionalmente o momento, um beijo, um abraço, um impor das mãos,
As pessoas precisam de um toque de carinho, sem malícia, um toque real, um toque de Deus que está em você. Você é a personificação do próprio Deus, através do Espírito Santo que está em você. E quando você toca em alguém, você tem que passar da unção de Deus que está em você, ou que veio sobre você, pela vida daquela pessoa, abençoando-a. Esse é o nosso papel. Agora, a bênção também precisa ser uma mensagem falada ou escrita. Muitos pensam que só por estar pregando é a única forma de abençoar pessoas, mas isso não é verdade. Pois precisamos abençoar a todo tempo aqueles que estão juntos. Para quebrar cadeias e liberar as bênçãos, você tem que fazer o quê? Falar, abrir a sua boca e abençoar as pessoas, em primeiro lugar, a sua família, é óbvio. Mas você tem que verbalizar a mensagem. Não fique calado, pensando em abençoar. Não, eu estou calado, mas eu estou pensando aqui, pastor, em abençoar o fulano. Não. Fale para ele, vá até ele, diga a ele da bênção, libere a palavra, fale para ele, verbalize a mensagem, não fique aí pensando, eu te abençoo, se eu tivesse, eu abençoo, isso não vai adiantar nada. Vai até ele, diga, eu te abençoo, querido. Às vezes quando nós cantamos cânticos de comunhão, de bênção, aí fala para o irmão que está do teu lado, que Jesus o abençoe. Jesus te abençoa. Mas fala com fé. Jesus te abençoa. Fala verdadeiro, amado. Fala para ele, olha, eu te abençoo, amado. Você é uma bênção para mim. Você é frutífero. Que Deus te honre. Eu te abençoo em nome de Jesus. Diga, abra a tua boca. Verbalize. Deus quer escutar de você. Você é abençoador. Fale, diga a bênção, proclame, declare. Fala para os seus irmãos, está aqui, pega na mão do seu irmão, fala para ele, eu te abençoo, pega e abençoa. Fala para ele, em nome de Jesus, você vai ser vencedor em tudo. Eu te abençoo, mas às vezes nós não fazemos isso. Somos às vezes tomados pelo medo, pela displicência, pela incoerência às vezes com muitas coisas. E temos que abrir nossa boca. Por exemplo, outra coisa que você pode simplificar, compare as pessoas com algo ou com alguma coisa de alto valor. Faça as comparações significativas para as pessoas, para elas se sentirem fortificadas, realmente assim, cuidadas pelo cuidado de Deus, pelo amor de Deus. Diga para o seu irmão, olha, você além de ser um abençoador de vida, você é uma rocha, você é uma pedra preciosa, você é uma pedra valorosa, você é um ouro refinado. Libere esse tipo de coisa para a vida do irmão, compare o seu irmão, as suas pessoas, e principalmente alguém da sua família, como joias valiosas. Você lembra de Provérbios 31? Quando ele está falando da mulher virtuosa, ele fala, tu és uma mulher virtuosa, excede o valor das finas joias. Salomão está profetizando isso sobre a vida também daquela mulher. Entendeu o que eu estou querendo dizer para você? Isso tem que acontecer, você tem que verbalizar isso, falar isso. E agora principalmente para marido e mulher, isso está preparando o terreno, amado. Entendeu? Ativa isso na sua vida. Ativa, manda mensagem. Você manda mensagem de WhatsApp aí, e que não sei o que, para tudo quanto é lugar, para tudo quanto é trem. Não manda uma mensagem para sua esposa. Não manda um carinho, um cuidado. Amor, que lindo você. Você é precioso, né? Quão linda seus passos dados de sandália, ó filha do príncipe. Ó garoto. E é assim vai. Agora você não faz nada, né? Quando manda mensagem, o almoço está pronto. Pô, chega lá, o almoço está frio. Tem que esquentar. Então, por exemplo, o Salmo 1, o que o salmista fala? Bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, nem está sendo na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medite dia e de noite, pois será como árvore plantada, junto a ribeiros de água, e no devido tempo vai dar o seu, olha aqui que ele comparou ele, uma árvore plantada a ribeiros de água, pensa, uma árvore plantada onde não vai faltar alimento para ela hora alguma. Então não é uma ervinha, é uma senhora árvore. E outra coisa, no devido tempo vai dar o seu fruto, quer dizer, ela é frutífera. Está entendendo? Aí às vezes nós não queremos entender isso, você tem que liberar a palavra. Fala para ele, ó, diga ao seu irmão, você é luz, você é uma luz que brilha todo o tempo, luz que traz revelação, as suas necessidades. Em meio às trevas, você é luz, então brilhe, clareie sempre, não deixe a sua luz ficar ofuscada. Você é um farol,
Você é assim luz. Aliás, você é luz para os povos. Amém? Isso é verdade, você é uma luz real. Agora, proferir um futuro glorioso e especial, um futuro próximo também. As famílias judaicas, elas são notáveis por visualizar um futuro glorioso para suas gerações. Você percebe que esses livros, principalmente o livro, a Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, você pode ver que principalmente Gênesis, no finalzinho, ele sempre dá, Jacó pega os seus filhos e libera a bênção sobre todos eles, falando de gerações. Eles têm isso neles, enraizado neles, eles liberam para isso. Ele quer um futuro glorioso, pois ele sabe o valor da profecia. Amado, é muito pouco ser abençoado, mas é tremendo ser um abençoado. Às vezes é muito pouco você receber algo de bênção, mas é tremendo você ser um abençoador, você ser um abençoado. Onde você está? Não, eu sou abençoado. Você é um abençoado. Se sinta abençoado por Deus, pelos seus pais, pelos seus líderes, pelos seus pastores. Você é assim uma bênção, você é amado do Senhor. Agora, o que é importante também é completar a bênção, acompanhar e completar realmente a bênção com todo o desenrolar da bênção. O que é isso? Nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Se você está cativando algo, você se torna responsável por aquilo. Tornamos-nos responsáveis pelas pessoas que abençoamos. Temos que zelar da bênção, nos empenhar, nos comprometer com as bênçãos que são liberadas. Preste atenção em algo. Isaías 61, 6, 7 e 9. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão como ministro do vosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. No lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. No lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Você entende isso? Isso é declarar a bênção sobre a sua vida, e você se apossar dela, e você ser real essa bênção na sua vida, e você falar: olha, isso vai acontecer em mim, e se esforçar para que tudo isso aconteça na sua vida. Agora, isso às vezes custa caro, mas é recompensador. Temos que investir em primeiro lugar em nós, nossa família natural, como também da fé. Deus nos fará homens e mulheres de Deus quando estivermos em toda e qualquer situação, colocando Deus em primeiro lugar. Deus é Deus. Como eu me torno um homem ou uma mulher de verdade? Quando eu entendo o propósito de Deus para a minha vida, e quando cumpro esse propósito. Não é só entender: eu entendi o propósito, uau! Não, se você não cumprir, está errado. Você tem que entender e cumprir. Quando entendemos e cumprimos o propósito de Deus, nos tornamos homens e mulheres realmente de verdade. Temos que nos tornar aquilo que Deus quer que sejamos. Que pode transformar um homem ou uma mulher e tornar ela um homem ou uma mulher de verdade. João 18, versículo 15 a 27, conta a história de Pedro, que nega Jesus. Pedro estava no pátio do sumo sacerdote, e lá no pátio ele nega Jesus. Mas ele foi o único que foi até Jesus, mesmo depois de preso. A Bíblia não fala que não havia nenhum outro discípulo ali. Então você pode entender que não foi só Pedro que negou a Jesus, mas ele foi o único que foi atrás de Jesus. Todos os outros discípulos negaram a Jesus. E o pior, não foram atrás dele, correram. Pedro foi atrás de Jesus. Ele verbalizou quando ele falou aquilo: não conheço esse homem. Mas os outros tiveram essa atitude e correram. Outro também que negou a Jesus foi Judas, mas ele teve outra atitude. Ficou desesperado ao ponto de se enforcar.
Pedro foi o primeiro dos discípulos a entender e a discernir espiritualmente o que Jesus falou para ele lá em Mateus 16. Quando Jesus fala assim: o povo está falando quem eu sou. Vocês sabem quem eu sou? E eles falam para Jesus o seguinte: tu és profeta, tu és parecido com Elias, tu és um grande homem. Aí Pedro fala o seguinte para ele: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E aí Jesus fala para Pedro o seguinte: não foi carne e sangue que te revelou, Simão Barjonas, mas foi meu Pai que está no céu. E aí Pedro entende. Essa revelação de Pedro foi tremenda, pois essa revelação deu a Pedro ele entender quem era Jesus. Mas essa revelação serviu para Pedro entender o que Jesus veio fazer em primeiro lugar. O que ele veio fazer em primeiro lugar? Essa revelação mostra que Jesus veio salvar o mundo, e Pedro se incluía nele. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ou melhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, aquele que esperamos para nos salvar. Pedro entendeu isso, e Pedro se incluía nisso. Quer dizer algo para você essa noite? Para você e para aqueles que só querem a bênção. Jesus não veio somente abençoar a sua vida, mas Ele veio também te trazer herança que você havia vendido para o diabo. Jesus não veio salvar o mundo, Jesus veio salvar o mundo, e eu e você estamos incluídos no projeto de Deus. Jesus veio nos dar de volta a herança, que por alguma coisa ou outra, havíamos vendido para Satanás. Porém essa revelação, essa primeira revelação não podia mudar a vida de Pedro. Mas o restante da revelação que Jesus fala a ele, muda a história de Pedro. Jesus fala para ele, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Isso muda a história de Pedro, porque ele foi o firme contato de Jesus, como edificador dessa igreja. O que a igreja seria levantada a partir dali, e as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja. Amado, esse foi o ultimato da revelação. Jesus veio trazer a vida para a igreja, mas a mudança do mundo e da vida das pessoas virá sobre todos aqueles que decidirem serem a igreja de verdade. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra esses. Não basta ter revelação de quem Jesus é, mas o mais importante é entender o que eu posso ser nele. Não basta saber quem Jesus é, basta saber o que você pode ser nele. Quem é você em Cristo? Quem sou eu nele? Quem sou eu? Agora, o que podemos ser sem Jesus? A autoridade foi dada a nós como igreja. Cristo estabeleceu como igreja, a responsabilidade é nossa de mudar os ambientes ao nosso redor. Deus nos chamou para abençoar pessoas e não amaldiçoá-las. Deus nos chamou para trazer vida e não morte. Deus nos chamou para trazermos boas novas e não fofocas. Deus nos chamou para sermos obedientes à visão e não rebeldes. Deus nos chamou para comermos das novidades de vida e não dos enganos do mundo. Deus nos chamou para trazer luz sobre as trevas. Deus nos chamou para ter uma vida abundante nele, e nele herdarmos a herança celestial, como filhos escolhidos. Amém. E para encerrar, não há nada que pode mudar uma vida de uma pessoa, a não ser duas coisas que há na Bíblia. E essas duas coisas aconteceram na vida de Pedro, e nós estamos falando sobre bênção. Primeira coisa que muda a vida de uma pessoa, e aconteceu com Pedro, uma experiência com o Espírito Santo. Se você não tiver uma experiência com o Espírito Santo, sua vida pode ser tremenda, ela pode ser um show, mas ela não vai ter continuidade. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Percebemos a vida de transformação na vida de Pedro, pois ele agora não estava preocupado mais com os religiosos, quando ele estava preocupado quando ele negou Jesus. Ele estava preocupado em cumprir o propósito de Deus.
Pedro agora se preocupava em abençoar pessoas e dizer a elas que havia uma herança para elas em Cristo Jesus. Lá em Atos capítulo 4, ele está andando com João, saindo de um templo chamado Formosa, e ele começa a caminhar, e na beira do templo tem um manco, aleijado, e ele pede uma esmola para Pedro, e perto daquele templo estava cheio de religiosos de plantão. Em outra época, Pedro tinha chamado o coxo, abraçado ele, e levado ele para outro lugar para orar com ele. Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, e entendeu a transformação na vida dele, ele olhou para aquele homem, e passando os dois, o homem diz a ele: me dá uma esmola. E ele diz para aquele homem: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele tinha uma experiência com o Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo te faz ser diferente. A experiência com o Espírito Santo te dá continuidade na vida cristã. A experiência com o Espírito Santo não te deixa em altos e baixos. A experiência com o Espírito Santo te dá uma constância. A experiência com o Espírito Santo te renova a sua vida, renova a sua fé, te dá autoridade para dizer para qualquer situação: ou se está religioso ali, se tem muita gente olhando, se não tem ninguém, não estou nem aí, levanta e anda, porque o que eu tenho eu te dou. Isso muda a vida de uma pessoa, a experiência com o Espírito Santo. E a segunda coisa que muda a vida de uma pessoa, e também aconteceu na vida de Pedro, ele entendeu por revelação o chamado dele no propósito de Deus. Se a pessoa não muda no dia seguinte, é porque essa mudança não veio de verdade. Ela só se emocionou no culto, mas não houve transformação. Quantos estão sendo emocionalmente abalados, mas não estão vendo verdadeiramente transformação em suas vidas? Às vezes choramos, às vezes pulamos, às vezes nos ajoelhamos, mas tudo isso tem sido abalos emocionais e não mudança de vida genuína. A vida cheia do Espírito Santo não é para um dia, não é para uma semana, não é para um mês, não é para um ano, não é para uma temporada, mas é para sempre. E sabe como percebemos se realmente mudamos ou fomos emocionalmente abalados? Os frutos das nossas vidas mostrarão isso. Os frutos de sua vida mostrarão se você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo ou movida em emoções. Nada contra as emoções, mas que elas não mascarem os seus frutos, pois o que Deus espera de mim e de você são frutos que permaneçam até que Ele volte. Amém? Deus nos chamou para sermos abençoadores de vida, e só nos tornamos abençoadores porque entendemos o valor da herança. Se você não entender o valor da herança que Deus conquistou para você na cruz, através de Jesus, você nunca pode se tornar um abençoador. Hoje muitos estão gritando por uma bênção, como Esaú, mas o nosso papel é mostrar a eles que há algo muito mais valioso que se chama herança, muito mais importante, e que a bênção vem junto com a herança. A bênção completa a herança, porque a bênção pode ser passageira, mas a herança ela é eterna. Então aprenda essa noite em ser um abençoador de vidas, porque Deus te chamou para ser abençoador. Tenha uma experiência com o Espírito Santo, se possível, todos os dias. Procure viver nesse sentido, busque a Deus, a revelação dEle para a sua vida, para a sua igreja. Se torne um abençoador, um proclamador da herança de Deus, e não um proclamador do inferno. Guarde a sua boca, guarde os seus pensamentos, guarde a sua língua. Aprenda a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Se torne um abençoador, não entre por teias que te tornam amaldiçoador, porque a primeira coisa que virá sobre você é a maldição. Não tem como fugirmos disso, é bíblico. Então, toque nas pessoas e declare o amor de Deus para elas. Abrace-a, demonstre esse amor com um toque físico, impõe as mãos, declare a bênção sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge, sobre os seus discípulos.
também verbalize essa mensagem, não cale, libere as palavras de Deus sobre a vida dele, as bênçãos de Deus, a herança de Deus. Compare as pessoas com algo valoroso. Aprenda a dar atenção real para as pessoas que esperam isso de você. Faça declarações reais e positivas, declare um presente e um futuro valoroso, precioso para elas. E sempre caminho junto com essas, acompanhando o desenrolar nas bênçãos liberadas sobre a vida delas. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor te chamou para ser um abençoador de vidas. Amém?